Se já não bastava ter que escolher ações, a gente tem que escolher também classes de ações, ou seja, tem algumas empresas que têm as ações final 3, final 4, final 5, final 6, final 11 e isso gera uma grande dúvida e pode impactar muito o seu retorno de longo prazo e eu vou te mostrar isso na prática. Imagine aporte de R$500 nos últimos 5 anos reinvestindo os dividendos. Esse retorno ficou muito grande entre as suas classes de ações. O valor que saiu do nosso bolso nesse período foi de R$30 mil, que são os aportes de R$500. Com a ação final 3, acumulamos de dividendos nesse período R$ 2.698,79. Na ação final 4, a ação preferencial, acumulamos um valor de R$ 3.788,91, uma diferença de mais de R$1.000. E na ação final 11, acumulamos um total de R$ 3.458,34. Esses dividendos é o total que entrou na nossa carteira nesse período de 5 anos reinvestindo os dividendos. E aqui está a quantidade de ações que acumulamos nesse período e como chegamos a esse patrimônio, bombeiro. Basicamente é a quantidade de ações vezes a cotação que eu gravo esse vídeo. E o maior patrimônio ficou com a KLBN 4, 32.560,92 e uma diferença muito grande entre a ação final 3, que entregou R$ 25.061,40 nesse período, e a média mensal de 2022, pois a Klabin não paga dividendos mensais. Como chegamos a essa média? Pegamos o total que entrou na nossa carteira em 2022, dividimos por 12. KLBN 4, uma média de 176, KLBN 11, 162 e KLBN 3, 131,47. A mesma empresa, mesmo valor investido, mesmo período, porém uma diferença de mais de R$1.000 de dividendos entre a ação final 3 e final 4. Bombeiro, como chegamos a essa diferença tão grande? Pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar tudo isso na prática e também te mostrar os 3 critérios que eu utilizo na minha carteira pessoal, os 3 critérios que eu acho fundamental para a gente escolher quando uma empresa possui mais de uma classe de ação. Ação final 3, final 4, final 5, final 6, final 11. E vamos começar falando sobre a Sanepar. Bombeiro, qual é o primeiro critério? Liquidez. Sim, liquidez é importantíssima. Liquidez é a facilidade a qual você consegue transformar um ativo em dinheiro. Imagine que você queira comprar e não tenha vendedor. Com certeza seria péssimo. Ou imagine que você irá vender e não tenha comprador. Seria ruim da mesma forma. E por isso, liquidez é um critério fundamental. Imagine que você tem uma casa e você queira vender essa casa. Dificilmente ou praticamente impossível você ter o valor dessa casa em dinheiro na sua mão amanhã, depois de amanhã ou até mesmo daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano. E por isso falamos que casa, imóvel, é um ativo de baixa liquidez e transformando isso para o mercado de ações precisamos de empresas que tenham uma boa liquidez. Esse é o primeiro critério. E eu vou te mostrar a liquidez desses 3 ativos que eu irei citar no vídeo. Segundo critério, tag along. Ele é importantíssimo. Um mecanismo de proteção ao investidor minoritário, que é o nosso caso, pequenos investidores. Imagine que você tem uma empresa na sua carteira e o controlador receba uma oferta de R$10 por ação e o que acontece? Essa oferta será estendida até você, ou seja, você pode acompanhar o controlador e vender as suas ações por R$10 cada. Esse é o tag along de 100%. Bombeiro, tag along de 80%. Mesma oferta, R$10, porém será estendida até você, investidor minoritário, por R$8, ou seja, 80% do valor que o controlador recebeu, que é os R$10 por ação. Bombeiro, e se uma ação tem tag along de 0? O que acontece? Nesse caso, você terá que aceitar o controlador, tanto para o bem quanto para o mal. E o terceiro critério são os dividendos. Mas os dividendos eu vou te mostrar na prática. Liquidez, tag along e dividendos dessas 3 empresas e o resultado de longo prazo com essa mesma simulação que eu mostrei no início do vídeo com a Klabin. E vamos começar falando sobre a Sanepar. Negociações e tag along. Negociação é basicamente a liquidez do ativo. Para o pequeno investidor, ele tem uma liquidez tranquila nas suas 3 classes de ações, ou seja, ele consegue entrar e sair tranquilamente. Pois se pegarmos a ação final 3, a ação ordinária, ela possui uma média de 530 mil ações negociadas por dia, o que dá um volume financeiro médio diário de 1,7 milhão e um tag along de 100%, mostrando que caso você negocie
R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês ou até mesmo em um dia, essa liquidez é tranquila. Mesmo que você faça uma compra de R$ 100.000 na ação final 3, você consegue comprar e vender tranquilamente. A ação final 4 possui uma liquidez bem superior, média de 3 milhões de ações, um volume financeiro médio diário de 10 milhões, tag along de 100%. Já a ação final 11, a ação mais líquida, possui uma média de 1 milhão de ações negociadas por dia, um volume financeiro de 17 milhões, tag along de 100%. Essa liquidez para o pequeno investidor é tranquila, ou seja, você consegue entrar e sair tranquilamente das suas 3 classes de ações e a maior diferença vai ficar com os dividendos. Bombeiro, como você sabe a ação que está pagando o melhor dividend yield na cotação atual? Vou te mostrar todo o passo a passo, mas antes precisamos saber que a ação final 11 é um pacote de ações. Quando você compra uma ação final 11, você está levando uma ação final 3 e 4 ações final 4. E não se esqueça que a ação preferencial SAPRE 4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à SAPRE 3. Em tese, a cotação teria que ficar exatamente em 10% de diferença, mas não é isso que ocorre e dessa forma o senhor mercado nos oferece boas oportunidades para potencializar os nossos dividendos no longo prazo. E para te mostrar isso na prática, eu vou pegar o valor que elas pagaram nos últimos 12 meses e simular quanto precisaríamos ter investido para receber R$ 1.000 de dividendos utilizando os dividendos dos últimos 12 meses. Então é importante que você saiba disso. Na ação final 3 precisaríamos de 11.612,90, ação final 4 11.237,79, um valor bem inferior para receber esses mesmos R$ 1.000. E na ação final 11 11.245. Bombeiro, agora eu quero saber qual ação que está com o melhor dividend yield. A gente sabe que a ação hoje final 4, 8,9, uma diferença entre o maior e o menor dividendo de 0,29. Até então entendi, bombeiro. E como eu potencializo os meus dividendos no longo prazo? Como aquela diferença da Klabin ficou tão grande? Pois imagine que a gente utilize esse valor da ação final 3, 11.612,90 para comprar a ação SAPRE 4, final 4 a R$ 3,45. Ao invés de a gente acumular uma quantidade de 3.257 ações, com esse valor da ação final 3, acumularíamos 3.366 e ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.033,38. E por isso a diferença da Klabin ficou tão grande e vamos saber agora como ficou a diferença nas ações da Sanepar. O valor que saiu do nosso bolso nesse período foi R$ 30.000, que como eu disse, são os aportes mensais de R$ 500 nesses últimos 5 anos. Dividendos acumulados na ação ordinária 1.804,23, na ação final 4 2.430,76 e na ação final 11 2.266,92. Acumulamos essa quantidade de ações, 7.035 na ação ordinária, 7.723 na preferencial e 1.509 na ação Unity. O maior patrimônio nesse período ficou com a ação final 4, 26.644,35, depois temos a ação final 11, 25.592 e por último a ação final 3, 22.723. E essa é a média de dividendos que recebemos em 2022. Como eu citei, o total de 2022 dividido por 12. Chegamos a uma média de 85,91 na SAPRE 4, 81,34 na ação final 11 e 67,19 na ação final 3. E entrando na parte de tag along e liquidez das ações da Taesa, a ação final 3 possui uma média de 141.000 ações negociadas por dia, o que dá um volume médio diário de 1,6 milhão e ela possui tag along de 100%. Já a ação preferencial final 4 possui uma média de 241 ações, um volume financeiro médio diário de 2,8 milhões, tag along de 100%. A ação mais líquida da Taesa é a ação final 11, pois ela possui uma média de 2 milhões de ações negociadas por dia, o que dá um volume financeiro de 71 milhões e possui tag along de 100%. Vamos fazer a mesma simulação que fizemos com as ações da Sanepar. Composição da ação Unity, a ação final 11, é uma ação ordinária e 2 ações preferenciais, ou seja, o dividendo que é pago na ação final 11 nada mais é que a soma dos valores desse pacote de ações, uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Pegando os valores que elas pagaram nos últimos 12 meses, R$ 6,18 na ação final 11 e R$ 2,06 na ação final 3 e final 4, simulando quanto precisaremos ter investido para receber R$ 1.000 de dividendos de acordo com os valores dos últimos 12 meses. A ação que precisaríamos do menor valor
valor investido para receber o mesmo valor em dividendos seria a ação final 3, 5.763,45. Depois temos a ação final 11, 5.768 e por último a ação preferencial, 5.787. Conforme a cotação vai se alterando, é aí que aparecem as boas oportunidades. Hoje essa diferença não está tão grande, mas eu já vi diferenças enormes e é aí que a gente entra e faz bons negócios e potencializa os nossos dividendos. A ação que está com o melhor dividend yield é a final 3, 17,35. A diferença entre o maior e o menor está em 0,07. Como eu citei, utilizando esse valor investido na ação final 4 para comprar final 3, 5.787,69, aplicado hoje na ação final 3, ao invés de acumularmos 485, conseguiríamos acumular 487. Duas ações a mais. E como foi o retorno da Taesa nesses últimos 5 anos com aportes mensais de R$500? Vamos simular nas 3 classes de ações. O valor que saiu do nosso bolso nesse período foi R$30 mil. A ação que entregou o melhor retorno em dividendos foi a ação final 4, 14.425. Depois temos a ação Unity, 14.167 e a ação ordinária, 13.533. Aqui a quantidade de ações que acumulamos nesse período com aportes mensais de R$500 e reinvestimento dos dividendos. Hoje o nosso patrimônio, 50.869 na ação final 4, 50.093 na ação Unity e 48.259 na ação ordinária, ação final 3. Em 2022 alcançamos uma média de 460 na ação preferencial, 453 na ação Unity e 436,19 na ação ordinária. No início do vídeo, eu mostrei o retorno das ações da Klabin com aportes mensais de R$500 e reinvestimento dos dividendos, mas ainda não falamos da liquidez e também do tag along do ativo. Vamos iniciar pela ação ordinária. A ação final 3 possui uma média de 700 mil ações, o que dá um volume financeiro médio de 2,6 milhões, um tag along de 100%. Já a ação final 4 possui uma liquidez bem superior, possui uma média de 4 milhões de ações e um volume financeiro médio diário de 15 milhões de reais e tag along de 100%. A maior liquidez ficará mesmo com a ação Unity, que possui uma média de 5 milhões de ações negociadas, o que dá um volume financeiro de 94 milhões e ela possui tag along de 100%. Quando você compra uma ação final 11, você está levando uma ação final 3 e 4 ações final 4. E essa é a composição da ação Unity e vamos simular utilizando os dividendos EJCP dos últimos 12 meses para receber esses R$1.000 de dividendos para saber qual ativo que está com o melhor dividend yield no momento e como potencializamos esses valores. Na ação final 3 precisaríamos de 12.983, ação final 4 12.847,46 e na ação final 11 12.758,62. Bombeiro, qual ação que está com o melhor dividend yield na cotação atual? Nesse momento é a ação final 11 com 7,84%, a diferença entre o maior e o menor 0,14, que é a ação final 3 com 7,7%. E potencializamos os nossos dividendos dessa forma, pegando o valor investido na ação final 3, 12.983, simulando comprando a ação final 11, ao invés de acumular 676, acumularíamos 688 com esses 12.983,5 e conseguiríamos 1.017,59. E agora você sabe como potencializar os seus dividendos no longo prazo de acordo com a ação que você escolha. E esses são os 3 critérios pessoais que eu utilizo na minha carteira com foco em dividendos. É importante que você saiba disso, são critérios que eu tenho certeza que irá te ajudar e muito na escolha de uma futura empresa para o seu portfólio que possui mais de uma classe de ação, final 3, 4, 5, 6, 11, a gente sempre aplica esses 3 critérios para determinar qual ativo iremos incluir no nosso portfólio. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!